Fala, meus amigos. Hoje eu quero mostrar para vocês como funciona um disjuntor. Isso aqui é um disjuntor dos antigos, eu não seria o indicado, mas eu só mostrar nesse aqui mesmo. Que hoje em dia tem os mais modernos, que são aqueles jeans, que eles são mais eficientes que esse, mas o princípio é o mesmo. A eficiência do outro é que é melhor, mas porque muitas pessoas não conhecem esse dispositivo e muitas pessoas pensam que isso aqui é só um interruptor que ele liga e desliga. A diferença entre o disjuntor e o interruptor é que o disjuntor você tem que acionar e desacionar manualmente. Mas o disjuntor, a proposta dele é proteger o cabo elétrico e, consequentemente, evitar a queima tanto dos cabos, que pode propagar chamas e causar incêndios, como para desligar também, manualmente também, se você precisar fazer alguma manutenção na sua instalação. Aqui ele liga e aqui ele desliga. Então, é basicamente isso. E agora uma coisa importante. Quando você comprar um disjuntor, você tem que usar nesse disjuntor, comprar um disjuntor sempre com a amperagem menor do que a amperagem que o seu cabo suporta. Se o seu cabo suporta 20, para você ter uma média de segurança boa, você coloca um disjuntor de 15. E assim, sempre que você for colocar um disjuntor num cabo, você tem que dimensionar o cabo. Sempre o cabo tem que ser mais resistente do que o disjuntor suporta. Porque quando ele exceder aquela corrente, o disjuntor automaticamente desarma e a sua fiação vai estar protegida e automaticamente a sua casa, a sua residência vai estar protegida também. Lembrando sempre que esse disjuntor já é um disjuntor que já está em desuso. Hoje em dia são os jeans, eles têm uma sensibilidade bem maior que esse. Aqui já é uns disjuntores muito antigos, já são conhecidos como os disjuntores NEMA, e o outro é o disjuntor DIN. Então, aí, a proposta do disjuntor, não somente você poder ligar e desligar, como também você proteger a sua instalação. Outra coisa importante também nos disjuntores é quando você montar um quadro de distribuição, você ter um disjuntor geral e ter os disjuntores de circuitos. Para quê? Quando você precisar desligar todos os disjuntores de uma só vez, você vem no disjuntor geral e desarma ele e a rede fica toda desenergizada. Sua rede interna fica toda desenergizada e você pode executar aquilo que você iria executar na sua rede. Outra coisa, se você não precisa desligar todos os circuitos, por exemplo, você vai desligar só o circuito do chuveiro, então você não precisa desligar o disjuntor geral, você vai só no circuito correspondente ao chuveiro e desliga só ele
e os outros circuitos ficam funcionando normalmente e não vai atrapalhar o funcionamento da casa e, de contrapartida, vai estar protegido o profissional que está executando a manutenção na rede elétrica, ou seja, na sua casa. Então, é muito importante entender esse tipo de aplicação desses dispositivos, porque se você tem esse conhecimento, você vai ter uma instalação muito mais segura e muito mais protegida. Aqui, como é que funciona? Aqui, o disjuntor ele não tem... Qualquer lado que você ligar ele, tanto por baixo como por cima, é indiferente, porque quando você desarmar ele vai cortar o circuito. Digamos que você tem um fio, aqui, você tem esse fio, ele está inteiro aqui, ó. O disjuntor está ligado, ele está inteiro. Quando você desliga o disjuntor, acontece isso aqui, ó. Isso aqui, na prática, acontece isso aqui, ó. Tá ligado. Tá ligado o disjuntor. Quando você desliga, acontece isso aqui, ó. Acontece essa separação do circuito. Então, tanto faz ele ligar por cima ou por baixo, é indiferente. Quando você fizer aqui, acontece isso aqui, ele une o circuito. Quando você desliga ele separa o circuito. Aí não passa na parte que sai que você colocou a saída do seu disjuntor, da sua corrente. Quando ele está desligado, não passa nada pela parte que você colocou. Se você ligou aqui por baixo, por cima, aqui continua energizado, essa parte aqui. Só tem que quando você desliga ele, no caso aqui, desligou ele, aqui embaixo está desenergizado. No caso, se você tocar nesse parafuso que tem aqui, ó, ou aqui nesse conector aqui, não acontece nada, porque está desenergizado. Dependendo se você energizou por aqui, ele desenergiza aqui em cima. Então é isso que acontece com os nossos dispositivos. No caso, esse aqui é só um demonstrativo, porque o correto é você colocar os DINs, que são os disjuntores que hoje em dia são os mais atualizados e que eles têm uma resposta muito mais rápida que esse. Esse aqui, às vezes, ele entra em ação, mas às vezes ele demora muito, precisa de muita corrente excedente. Já o DIN, aquele mais atualizado, ele tem ele aciona muito mais rápido. Então tem isso aqui é a aplicação do disjuntor. Essa é só a explicação desse dispositivo aqui. Como ele funciona e para que serve a aplicação. Ele não é, porque quando acontece a sobrecarga no fio, no cabo, no caso, esse disjuntor aqui é de 15 amperes. Você coloca um dispositivo que ele puxa uma corrente de 16, 17 amperes, exemplo. Aí o que acontece? Ele é de 15. Quando passar dos 15, ele vai aguentar frações, vai dessacionar. Agora, se você coloca um fio que suporta 12 amperes num disjuntor de 15 amperes, quando exceder os 12 amperes do fio, ele vai superaquecer
e vai derreter o fio, pegar fogo neste cabo, e o disjuntor não vai perceber isso, porque para ele está tudo normal. Então é por isso que você tem que colocar sempre o disjuntor, a amperagem do disjuntor tem que ser sempre inferior à amperagem que o fio, que o cabo suporta. Então essa é a grande sacada do disjuntor. Senão, se você colocar um disjuntor sem prestar atenção nesse detalhe, o que é que acontece? Você vai ter só um interruptor aqui. Ele vai funcionar só quando você vir e acionar ele manualmente. Mas se houver um superaquecimento no cabo, ele não vai perceber isso, o cabo vai pegar fogo, junto ele não vai acionar. Agora, se ele é o disjuntor inferior à amperagem do cabo, não. Quando começar a superaquecer o cabo, é sinal que quando começou a superaquecer o cabo, a amperagem está mais alta do que a amperagem do cabo. E ele vai desarmar. Talvez se tiver uma amperagem com a diferença de uns 2 ou 3 amperes, não vai nem chegar a superaquecer o cabo. Quando ele passar da amperagem do disjuntor, ele já desliga e protege a sua casa, a sua fiação, e todo a sua casa de possíveis transtornos como incêndio e outras coisas mais graves. Então, essa é a proposta do disjuntor. Por isso que você tem que ter o seu quadro, todo mundo tem que ter um quadro de distribuição. Tem gente que deixa só só tem o disjuntor da caixa do padrão de entrada. Isso não é correto. Se você tem uma residência e está só com o padrão de entrada trazendo direto para as suas tomadas, para as suas lâmpadas, não faça isso. Providencie, se você não souber, chame um profissional da área e mande fazer um quadro de distribuição e coloque os dispositivos correspondentes para que venha ter segurança. E com essas informações você vai poder verificar os disjuntores e os cabos e ter certeza que a sua instalação está sendo dimensionada da maneira correta para que não haja transtornos no futuro. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar o seu like para nós, um comentário, sugestões de novos vídeos, porque isso é muito importante. Lembrando que esse disjuntor não é o correto. Fizemos com esse disjuntor o vídeo porque era só o que tínhamos no momento. Inclusive eu tenho até o vídeo substituindo esses disjuntores aqui pelos disjuntores jeans, se você quiser. Está aí no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.